queria dizer da satisfação de estar aqui entre duas pessoas de um profundo conhecimento, né? O professor Marcelo, que a gente admira muito, tem visto o trabalho dele, que ele tem feito aqui com sensoriamento remoto, agricultura de precisão. E o Luiz Paulo, que tem feito um trabalho fantástico também, e ele sempre teve essa característica, muito prático, muito direto, e isso é muito interessante, né? E que hoje está aqui trazendo os seus conhecimentos. Então, a gente viu lá com o professor Marcelo que é possível hoje, com essas tecnologias que ele mostrou, com imagens de satélite que cada vez ficam melhores e mais baratas, né, professor Marcelo? E com aplicabilidade fantástica, porque a gente consegue enxergar do todo o que a gente levaria muito tempo para fazer no campo. E eu acho que aqui dá para a gente fazer um debate legal, porque o Luiz Paulo está mostrando aqui algumas coisas para nós. A relação cálcio, magnésio, potássio, por exemplo, que é um índice fantástico, que ele inclusive colocou no resumo, a questão de pH de solo, e o professor Marcelo tem uma porção de opções e soluções para que a gente possa enxergar isso em manchas e um facilitando o trabalho do outro. Então é uma oportunidade muito boa que a gente tem aqui para perguntar, para fazer sugestões, e é para isso que a gente está aqui. A gente quer deixar em aberto, então, para perguntas da plateia. Quem for fazer pergunta, levante a mão. Já tem ali o Giovanni à esquerda. Vai levar o microfone lá. Tem mais um lá atrás. O microfone vai aí. E eu pediria então que você falasse seu nome, né? E se identificasse e fazer a pergunta identificando para qual dos palestrantes gostaria de perguntar. Boa noite, meu nome é Giovanni, eu sou aluno de doutorado aqui do Departamento de Agricultura, do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, e minha pergunta é para o Luiz Paulo. Luiz Paulo, eu gostaria de saber se nessas consultorias suas, nesses produtores que você atende, se tem alguma experiência com a utilização de corretivos silicatados. Ah, sim. Tem sim, Giovanni, principalmente com relação ao magnésio, o serpentinito, que é um silicate de magnésio, a gente tem utilizado muito, principalmente em compostagens, nas fazendas que têm trabalhado com compostagem, fazendo compostagem na fazenda tem utilizado, e agora mais recente, a Verdete, que é produto que está vindo lá de São Gotardo, que tem base de silício e potássio. As respostas ainda não temos conclusões, sabe? O serpentinito, como forma de corrigir magnésio, e ele puro, ele sem estar na compostagem, os resultados não me agradaram. Na compostagem eu já espero um resultado diferente. Vamos ver o que vai vir. Como correção de magnésio, comparando com o sulfato, não tem comparação, sabe? O sulfato tem uma eficiência muito melhor, apesar de ter um custo maior. Na hora que você põe na balança do custo-benefício, vale mais a pena ainda ir para o sulfato, trabalhando em doses menores. Você tem ainda uma chance de colocar outros nutrientes como boro, zinco, do que ir para o serpentinitro sozinho. Obrigado. Enquanto passa para o outro colega, tem uma pergunta aqui. Quem de repente preferir fazer por papel, pode entregar para o pessoal nosso. É para o professor Marcelo. Professor Marcelo, já existem técnicas para descontar o espaço entre linhas do café para melhorar a acurácia dos dados? Quais? Eu tenho a impressão que ele quer saber se você consegue
visualizar a área toda, descontando os espaços das entrelinhas. Parece que é uma pergunta aí que já estava conversando antes, que uma demanda, né, de definir área útil, que eu estou imaginando, né, da lavoura, até mesmo para adubação, né. Então, no final da palestra, a gente viu aquele resultado do drone, e que ele conseguiu separar, por detectar o modelo de elevação digital e também a altura das plantas, e aí fazendo uma imagem menos a outra, foi possível separar a linha de plantio, né? Então, já é um caso de requerimento de alta resolução espacial, porque vai depender do espaçamento da cultura, que geralmente é pequeno, né? Pensando aí em termos de distância. Então, você vai ter que ter um pixel de tamanho reduzido mesmo para conseguir fazer esse tipo de processamento, de separação, né? De detectar exatamente onde está a planta. Mas, então foi feito aqui para esse resultado aqui dessa lavoura na UFLA, mas falar assim que nós temos que fazer uma revisão de literatura para saber se já tem alguma publicação com um resultado mais assim, consagrado, né? Com avaliação em diferentes lavouras, porque esse aqui a gente conseguiu separar, mas não vamos ter que escrever para difundir melhor a tecnologia, mas realmente é possível. Então vai ter que ver muito assim também qual que seria a intenção de ter um alto detalhamento, né? Um requerimento dessa natureza também, porque pode ser caro, né? Quanto mais você vai aumentando a resolução espacial, vai encarecendo o preço das imagens. Então, às vezes, você trabalhar se não for tão necessário fazer isso, trabalhar com pixel de 10 metros, você já vai enxergar 2, 3 linhas de plantio, já vai ter uma ideia geral daquele setor na lavoura, em termos de vigor. Vai ter mistura de pixel realmente com o terreno na entrelinha, mas em média você consegue extrair informação já confiável, né, sabendo que vai ter erro no valor analisado. Então tem que fazer uma revisão para ver se já tem alguma publicação mais detalhada sobre isso, mas é possível fazer, que é o que a gente mostrou aqui. Parece que tem alguém que ia fazer uma pergunta lá atrás. O microfone chegou aí? Chegou. Boa noite, meu nome é Paulo Rogério, sou estudante de agronomia aqui na UF. Minha pergunta é para o Marcos Paulo. Luiz Paulo. Luiz Paulo. Luiz Paulo, naquele primeiro gráfico que você mostrou, que nível de cálcio adequado, magnésio adequado, provavelmente pH também deve estar em torno de 5,5 a 6,5, adequado também. Só que tinha na camada de 0 a 20, 0,28 de alumínio. Compensa fazer uma calagem para tentar zerar esse alumínio, ou é melhor deixar do jeito que está o solo? De João, Luiz e Marcos a gente responde, tem erro não. Naquele caso ali, a tomada de decisão foi de fazer a calagem, decorrente que essa foi uma fazenda que teve um desafio há uns anos atrás de financeiro, e aí viveu por um período não trabalhando correções. Então, ano passado, a gente fez, se não me engano, foi 4 toneladas, e aí esse ano ainda trabalhou com correção decorrente desse alumínio, e por entender que o nível de cálcio na folha ele estava bom, mas no solo ele ainda não estava bom. Então a gente está trabalhando ainda com correção nessa situação. Eu queria só que o professor Marcelo fizesse comentário para nós, professor. O Luiz Paulo falou ali da importância do acompanhamento do solo ao longo do tempo. Então, nem sempre uma análise num ponto reflete a situação do solo, porque ele precisaria de um tempo maior, né? E as tecnologias aí ou com drone ou com sensoriamento remoto, o senhor consegue talvez enxergar ao longo do tempo e vendo a lavoura como um todo as manchas, né? Então, como que o senhor vê essa união de tecnologias, né, a necessidade da agronomia de se referenciar, de se fazer amostras in situ, né,
e como alinhar isso e como fazer respondendo com essas novas tecnologias? É interessante a pergunta, que é muito pertinente, porque quando você vai para a situação de campo, vai ter muita variável interferindo, até a posição que vai ser coletado o solo ali debaixo da planta, igual foi mostrado também nos resultados de profundidade, que a gente tem feito geralmente 0 a 20, né? E pelo que foi mostrado aqui, parece que tem interferência em altas profundidades também, porém de pontos. Então a visualização espacial realmente vai agregar muito, né, no entendimento, porque a gente não pode ver o solo fora de contexto. E na lavoura, sim, você vai ter um contexto. O que é o contexto? Como que é o relevo da lavoura? Qual que é a posição em relação ao relevo que o solo foi coletado? Então, quando você adiciona o contexto na pesquisa, do mapeamento, né, e consegue ver isso de forma espacial, aí sim vão começar a aparecer as regiões de alta variabilidade na lavoura, que a própria variação do relevo vai definir as classes de solo, em nível de ordem de solo, que é o latossolo, que é o chamado oxissóio no sistema americano, o argissolo, que é o cambissolo. Então, em função dos solos jovens, né, que são os neossolos, já na parte mais próxima do recurso hídrico, que vão ser as camadas sedimentares. Então, você não pode ver o agroecossistema, que são as lavouras, sem a dimensão do contexto, porque senão muita informação vai ser perdida. Então, se esses resultados de profundidade, e até os experimentos em vaso, fossem depois refeitos em termos de lavoura, na situação prática lá da condução, com a variação do relevo e tudo, a informação vai ser muito mais nítida, e aí vão aparecer os erros do experimento em condição controlada devido à variação do ambiente. Por isso que a gente tem tido muito sucesso de gerar conhecimento com essas pesquisas de sensoriamento e de geoestatística, devido a essa possibilidade de visualização da área como um todo, né? Então, você consegue interpretar de forma mais fácil para evitar esse problema de que, né, a Reagro já está verificando que para uma situação dá um resultado, outra situação dá outro, e aí fica aquela coisa que, será que é porque o método o material que eu estou coletando está interferindo? Aí vem aquele tanto de possibilidades que você vai tentando buscar uma explicação. E se conseguir colocar o contexto, aí eu acho que vai conseguir resolver o problema, que é o que a gente estava falando de começar a fazer parceria, né, entre a empresa e a universidade, e tentar colocar o contexto nisso, que é georreferenciar as amostras e fazer esses mapeamentos em diferentes profundidades, né? Aí sim vai clarificar a situação da sua lavoura, vai fazer um conhecimento da física do solo também, né? E aí depois a gente tentar manejar a fertilidade em cima disso. Não tem como eu pensar numa adubação de fósforo, de NPK, sem saber a física do solo, né? Porque a gente sabe do tamanho. A gente viu que a questão do tamanho da partícula, que vai favorecer troca de cátions entre os colóides, que vai ocorrer na fração argila. Então vai tudo por esse caminho primeiro, para depois chegar num refinamento que vai ser a parte da análise foliar, né, daquelas fases que vai ter que fazer a coleta dos dados, para conseguir interpretar melhor a variação do agroecossistema. Parece que é uma via de mão dupla, né, professor Marcelo? Tanto vem os dados de campo alimentando essa nova tecnologia, como essa nova tecnologia vem ajudando a resolver os problemas de campo atual. Para o Luiz Paulo, a respeito da calagem, Luiz Paulo, você falou uma outra pergunta aqui, da importância da calagem, né? E aqui fala, olha, a supercalagem é um problema nas camadas superficiais do solo, indisponibilizando muitos nutrientes, que ficou ali em cima, você mesmo falou que o pH aumenta muito ali, né?
Então a pergunta dessa pessoa é como que ele identifica esse problema na lavoura. E já emendando numa outra, só para a gente ganhar tempo, além dessa questão da calagem, como evitar a supercalagem, outra pessoa pergunta a respeito de superdoses de fósforo. Tem aí alguns trabalhos da Embrapa, do Guerra. O que você fala sobre essas superdosagens de fósforo nas lavouras de café? Primeiro, com relação à supercalagem, esse é um medo realmente que a gente tem, né, que sempre fica com receio aí de aumentar muito o pH e tem disponibilização aí de micronutrientes, principalmente manganês e ferro. Na prática, o que a gente tem visto a campo aí nas fazendas temos que ter um reforço aí das aplicações de manganês e ferro via foliar. Isso aí é fato. Isso aí não falar que não existe é mentira. Tem que ficar mais atento a isso. Aumentou as aplicações, só que são nutrientes baratos que não têm impactado tanto. Na minha visão, o ponto negativo disso é muito menor do que os pontos positivos. E quando a gente vai para a situação eu falo de reforçar o fornecimento desses micronutrientes, não porque está tendo impacto de lavoura extremamente com deficiência de manganês e ferro, mas por ver algumas manchas. Então já entra com aplicação meio que no preventivo mesmo, né? Problema de lavoura generalizado, eu particularmente nunca vi. Eu já perguntei assim para bastante gente: você já viu o problema de lavoura com supercalagem generalizado, lavoura inteira, não mancha de depósito de calcário, mas lavoura inteira? E foram muito poucas pessoas que falaram que já viram. Então é um problema que a gente não está vendo ele tão próximo do que se parece. Nos experimentos que o professor Silvino montou, em superfície foi-se de 0 até 32 toneladas por hectare. E visualmente a gente ainda não, acompanhando essas áreas, não viu o impacto dos micronutrientes. Teve uma área de lavoura de implantação que foi de 0 a 24. Essa área eu tinha certeza que ia azedar, que ia dar problema. Não deu. Então, a gente ainda está entendendo o que é que acontece, né? Qual que é a dose máxima, qual que é o efeito que isso vai causar, se vai ter que ter mais cuidado com micronutrientes, o que tem que fazer. Vai ter efeito positivo disso? É uma dúvida que eu ainda tenho, mas tem sido dessa forma. Com relação a dosagem altas de fósforo, na minha visão, se trabalhar com dose de fósforo alta, ela vai ser positiva. Só que quanto desse fósforo que está sendo efetivo? Se está trabalhando com dose muito alta, porque grande parte dele está perdendo. Então, eu tenho acreditado mais numa linha de usar fontes de melhor eficiência. Nas áreas que tem se trabalhado com compostagens já há mais anos, esse resultado tem sido muito bom, tem melhorado muito. A matéria orgânica no fósforo, ela é perfeita casada, né? Então, agora ao mesmo ponto a gente conhece os trabalhos que têm resultados positivos, fazendas que têm feito isso com resultados positivos, então existe o caminho. Eu fico na dúvida se isso tem uma viabilidade econômica, se não tem uma forma mais barata de fazer. Ok, e só aproveitando a resposta do Luiz Paulo também, eles perguntando aqui como detectar aquela supercalagem, talvez uma amostragem a 5 centímetros, né, Luiz Paulo? Que aí você consegue detectar. Faz a 5, faz a 20 e vê se deu a diferença. Ok. Para o professor Marcelo, o pessoal está preocupado, professor Marcelo, não só com a fertilidade ou com a existência de doenças. Tem uma pergunta aqui, perguntando se existe alguma pesquisa com quantificação de plantas daninhas por imagem.
Aqui, esse último que eu não entendi. Existem pesquisas... Ah, tá. Então, eu já vi alguns artigos publicados, especificamente com café. Vai ter que pensar bem, porque parece que tem sido uma cultura de não eliminar 100% as plantas daninhas, no intuito de aumentar a matéria orgânica, até evitar problema de conservação do solo, né? Se deixar o solo descoberto, é problemático. Vem uma chuva intensa, vai causar erosão, você vai perder solo, vai ter problema depois no recurso hídrico, de assoreamento. Então, tem sido uma prática que a gente tem visto manter o mato ali na entrelinha, né? Então, teria que ver, talvez, o que a gente tem visto aqui na vitrine, igual o dia que foi fazer o levantamento, teve que tirar cipó, que foi uma preocupação que a gente teve, que o cipó em cima da planta, o sensor vai detectar cipó e não folha de café. Então, teve que passar um pessoal lá de mão de obra para eliminar o cipó e depois fazer a coleta das imagens. Então é uma linha interessante também para começar a ver, mas é muito difícil, mistura muito, né? Porque vegetação é muito parecida, para a gente ver a distância. E o caso do laser ainda é uma tecnologia muito cara, né? Você vai pegar um scanner laser 3D, que é aerotransportado, né? Tem terrestre e aerotransportado. Caríssimo, né? Acima de $600 mil um equipamento desse. Porém, potencial enorme para medições altamente precisas. Inclusive, o LIDAR é usado para mapeamento de desastres. Pode ver lá, Boate Kiss, pegou fogo, o pessoal levou o LIDAR terrestre para mapear como é que ficou lá depois da boate. Ou aquela pista de bicicleta no Rio de Janeiro, que veio a onda, bateu e derrubou, foram com lidar. Né? Deslizamento de barragem, pessoal de terra em barragem, o pessoal vai com lidar para medir exatamente, que você tem alta precisão de medição de distância e gera um modelo tridimensional também da área. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui com drone, que foi esse caso do modelo 3D, que eu achei interessante, é que dá para captar o volume de copa da planta, né? Então, o que a gente está pensando? Será que uma planta com maior volume de material vegetativo vai produzir mais na próxima safra? Né? Então, com uma câmera RGB, que é uma câmera muito barata, a gente já teve indício aqui que é possível fazer o cálculo do volume. E tem um artigo que a gente está estudando aí, publicado já, para medir índice de área foliar do café, com medições de base da saia, a altura do ramo ortotrópico. A gente já viu que esse método é falho, porque se a planta estiver seca, ela vai ter o ramo ortotrópico, mas vai estar totalmente sem folha. Então você vai ter uma estimativa de volume real. Então você vai ter que usar uma tecnologia realmente de imagem ou de laser para conseguir calcular o volume de copa exato. Pelo método tradicional desse que está publicado aí, ele vai ter falhas se a planta estiver sem folha. É muito interessante a metodologia, porque é de baixo custo. Você vai lá com a trena, faz a medida da base e do ramo ortotrópico, da altura, e já tem uma equação que você acha o índice de área foliar da planta. Mas nós vamos ter que caminhar para essa tecnologia de imageamento. Então o laser a gente tem muita vontade de usar. A gente usa aqui na estação total eletrônica, na topografia, a estação total seria um pulso laser. O scanner laser 3D já são 200 mil pulsos laser por segundo. Olha o potencial da tecnologia. Por isso que é caro, porque tem um potencial enorme de uso. Então, no dia que a gente conseguir baratear isso para usar na agricultura, aí a gente, como o professor Rubinho fala, eu já posso aposentar, né? Que aí já está resolvido o problema. Ok, parece que nós temos uma pergunta na plateia. Identificação, por favor, e a pergunta. Boa noite, meu nome é Ricardo, estou no nono período de agronomia aqui na UFLA. Queria parabenizar os dois pela palestra, foi muito bom. Minha pergunta vai para o Luiz Paulo.
Luiz Paulo, você tem visto aí, o pessoal tem utilizado aqueles corretivos com alto PRNT? Um exemplo seria o Oxfertil, né, 175 de PRNT. E o que você acha sobre esses corretivos? E outra pergunta também, você tem visto os produtores, quando vai implantar uma lavoura de café, se tem utilizado a correção em profundidade? Ô, Ricardo, os óxidos, que são calcários calcinados, eles são muito eficientes. Você tem PRNT mais alto e é umas bases mais fortes. O óxido é mais forte do que o carbonato. Eles têm na minha visão, são os produtos que não são substitutos do calcário. Eu não encaro eles como substitutos, encaro como complementares. Quando você tem uma situação de uma lavoura que está numa situação de correção muito ruim, aí você vai fazer uma calagem, mas essa calagem você sabe que o impacto dela não vai ser no primeiro ano, ela ainda vai demorar alguns anos para aquilo solubilizar e a correção acontecer. O óxido entra aí complementando muito bem, ele entra complementando legal. Existe um medo do óxido com relação à parte de microbiologia de solo, porque ele tem um poder de asepsia, né, vamos falar assim, muito grande. Então, o pessoal que preocupa-se muito com essa parte conservacionista, que tem trabalhado com muita matéria orgânica, tem um pouco de receio do óxido nessa parte. Mas o uso dele em algumas situações, eu acredito que não tenha um impacto tão grande, a não ser que o cara está usando todo ano, como a gente vê em algumas situações. Aí eu já acho até um pouco inviável do ponto de vista operacional. A distribuição desses produtos em pó, ela é chata, ela é complicada. Então, com calcário, você faz uma correção bem feita e depois consegue ter um prazo maior de não se fazer, eu vejo com mais bons olhos. A correção em profundidade tem sido muito utilizada. Eu vejo ela com muito bons olhos. Existem formas hoje baratas de se fazer ela, como por exemplo, você comprar aí um subsolador florestal com algumas adaptações, tem se conseguido aplicar corretivos em 60 centímetros, e esses subsoladores aí estão parados, porque ninguém tem plantado eucalipto. O eucalipto passa por uma crise muito grande, então compra barato. Quando você já vai para o uso de um dreno, já é um serviço um pouco mais caro, tem custado de 400, 500 reais por hectare só a operação. Vai valer a pena? Eu acredito que sim, só que ainda não tem resposta. Eu vou aproveitar o Luiz Paulo aqui para matar mais duas perguntas aqui, e eu vou pedir aos nossos convidados para a gente fazer as respostas um pouquinho mais curtas, em função do nosso tempo que já está quase se esgotando. Mas uma delas aqui, Luiz Paulo, fala justamente disso que você acabou de dizer, que é a construção de perfil do solo. Ele pergunta aqui, sobre a construção do perfil do solo no momento da implantação da lavoura, observa-se que poderia ser estratégia abrir covas profundas. Você falou aí da máquina do eucalipto, né? Onde as camadas seriam preenchidas com calcário, mais resíduo orgânico, mais biocarvão. É uma pergunta se seria viável, né? E o outro aqui ainda sobre calcário. Boa noite. Ano passado observei que pediu 3 toneladas por hectare de calcário, mas não utilizei esse ano. Fiz a análise e pediu 1,5. Isso quer dizer que ainda teria resíduo da calagem? O ideal da calagem seria corrigir de 2 em 2 anos? Isso, quando acontece, você tem que esconder do produtor, porque aí ele pega e fala, aí ó, não fiz e melhorou. Então, na verdade, o primeiro ponto tem que entender aí quanto que era o nível de cálcio absoluto, magnésio e potássio, se você trabalhou com o método de saturação por base, e quanto que foi a CTC potencial nessa situação, porque talvez uma análise deu uma diferença da CTC potencial de um ano para o outro e aí deu menos, né? Agora, se manteve o valor da CTC potencial, o que aconteceu aí foi calcário que reagiu mesmo de um ano para o outro, que a gente viu aí naquele gráfico lá, que no primeiro ano o calcário de superfície reage 20%, depois vai reagindo, né?
E com relação ao preparo profundo, eu acho que é extremamente viável, não só com a sulcagem. Hoje a gente tem trabalhado aí com grades de até 36 polegadas, muito pesado, fazendo incorporação muito pesada, e com subsoladores, pegando também área total mais profundo, tem um resultado muito interessante. Obrigado. Já dizia o nosso mestre José Pérez Romero, né, que a gente tem que começar a olhar para baixo, que a gente olhava muito para a parte de cima e esquecia das raízes. Então, esse trabalho que a Reagro tem feito vem muito ao encontro do que dizia o nosso mestre José Pérez Romero, que eu tive a honra de conhecer e ser amigo dele e aprender demais. Mas eu queria fazer agora uma pergunta, uma outra pergunta para o professor Marcelo, da plateia. Pergunta se tem alguém com o microfone, não, né? Já tem um aí? Tá, só uma pergunta, professor Marcelo, eu vou pedir para a gente fazer as respostas rápidas, já eu passo para você. É uma que está aqui. Professor Marcelo, quais os softwares foram usados para o mapeamento 3D? Então, pessoal, isso aí a gente mostrou ali que é um trabalho de equipe, né? Então, o Jonathan, que é o doutorando ali da Agrícola, que ficou processando essas imagens, e o drone é o Phantom. Então, esse tipo de tecnologia já vem com aparato de software para processar um tipo de imagem específico. Então, ele usou a opção 3D lá do software. Isso não é muito bom para pesquisa, por isso que eu falei que tem que escrever o trabalho, né? Agora a gente tem que investigar que rotina que o software usou para realizar o 3D, mas foi um mapeamento 3D do drone. E amanhã eles vão fazer uma coleta de dados lá na lavoura. Quem quiser ir lá para conhecer um pouco do voo, né, do procedimento lá do drone, então vai uma equipe lá fazer o mapeamento na tentativa de ver se vai ter florada. Que nós estamos fazendo várias leituras lá ao longo do ano. Mas aí, na próxima, a gente vai trazer mais detalhamento sobre isso. Plateia, identificação e pergunta. Boa noite. Meu nome é Alexandre, sou recém-formado em agronomia, sou produtor também, né, como sendo. Minha pergunta é para o Luiz Paulo. Luiz Paulo, com essa relação de correção de solo em profundidade, acontece a elevação do pH superficial e, consequentemente, a perda de N na adubação, né? Seria uma saída o consórcio entre linhas das leguminosas, crotalária, alguma coisa do tipo? Alexandre, no caso, o pH ele vai influenciar na perda do N se for via ureia. Depois que ele sai da forma amoniacal para ir para amônia, e amônio que corre o risco, se tiver com pH alto, ele fica no amônia que volatiliza. No caso do nitrato, você já não tem esse problema. Então, o que tem acontecido na prática? Ele tem observado aí nos trabalhos, nas experiências práticas, um resultado superior realmente do nitrato com relação à eficiência de adubação. A turma parou de usar ureia? Não parou, mas é uma fonte um pouco mais complicada realmente, principalmente quando se vai para fazendas maiores para acertar o momento certo de adubar. A leguminosa como fonte aí de nitrogênio, eu, sendo muito sincero, eu tenho pouca experiência e conhecimento para te falar o quanto do nitrogênio produzido dela vai efetivamente para o café e se isso vai ter uma sincronia nisso. O que a gente vê como uma boa opção é mesmo até a braquiária aí, a braquiária, que é uma gramínea, e podendo promover realmente material orgânico, melhorando questão de retenção de umidade no solo, que foi muito bem
explicado aí pelos trabalhos de pesquisa do professor Rovarim, que vai impactar na questão da eficiência do nitrogênio. Agora, da leguminosa mesmo, eu tenho pouco conhecimento, sendo bem sincero. Obrigado, Luiz Paulo. Só colaborando com relação a essa questão de plantas de cobertura, levanta a mão aí, Edemilson. Aquele moço lá do final, deixa a mão levantada, rapaz, para a turma te ver aí. O doutor Edemilson, ele terminou a tese de doutorado há poucos dias, né, pouco tempo, e ele trabalhou com plantas de cobertura, e além da questão de nutrição, tem também a questão de alelopatia, né, de influência da planta no café. Então é interessante, eles podem depois até conversar com ele. Quem tiver interesse, procura lá o Edemilson. Bom, tem da plateia, já foi, né? Bom, tem uma última aqui então, a gente vai fechar no tempo, para o Luiz Paulo. Luiz Paulo, a pergunta é, considerando que a quinta aproximação, um material muito interessante, uma revisão muito boa, né? Ela já tem um tempo, ela foi de 1999. E a pergunta aqui é que era um material muito bom e pergunta se ela ainda é uma boa referência no manejo da adubação de café. Eu vejo que a quinta aproximação, como o professor falou, uma publicação de 99, então já tem 20 anos, que deu uma base muito grande aí durante muito tempo, mas hoje existem publicações, como por exemplo o boletim do IAC, que foi mais recente, que está um pouco mais atualizado, principalmente, por exemplo, com relação a boro, fornecimento de boro, adubação nitrogenada, está um pouco mais atualizado, mas não é um desprezo à quinta aproximação, pelo contrário, é um material que deu base durante muito tempo e que precisa ser revisada, né? Perfeito. E as pesquisas que lá estão não deixam de ser importantes, né, Luiz Paulo? O conhecimento ele é sempre agregando. Bom, pessoal, não havendo mais perguntas, eu queria agradecer demais ao professor Marcelo pela disponibilidade. A gente sabe que deve ter chegado aqui às 7 da manhã, não deve ter ido em casa, está aqui até agora, então a gente agradece muito. Luiz Paulo, a gente sabe também que ele tem muitas obrigações e aí é um nome muito forte na Reagro e disponibilizou esse tempo para nós aqui na sua casa, Luiz Paulo. Essa aqui é a sua casa, você sabe disso, e a gente fica muito grato em te receber aqui, trazendo os seus conhecimentos. Antes que eu passe a palavra para as meninas, eu queria pedir a vocês que a gente saudasse, não só os nossos palestrantes que colaboraram demais, mas que a gente saudasse também esses meninos, esses heróis que estão aqui também estudando, fazendo prova, muitos fizeram prova hoje, e estão aí até essa hora da noite, conduzindo, preparando um evento de qualidade para todos nós. Então, a salva de palmas para os nossos palestrantes e para esses meninos aí corajosos. Em nome da comunidade.